amores, tudo bem? Olha aqui mais uma vez a Adriana da Ferreira WA. E hoje eu tenho um assunto muito sério para falar com vocês aqui do outro ladinho. Meus amores, vocês já devem ter visto aí a mídia. Estão falando aí da tal reforma tributária. Ô, Adriana, até que enfim, 30 anos nós estamos esperando esta reforma tributária, dona Adriana. E agora vou votar em 3, 4 dias essa reforma, até sexta-feira. Olha lá o presidente lá, o senhor deputado Lira, diz que até sexta-feira vai votar essa reforma. Nossa senhora Priscila, nós estamos aguardando isso há 30 anos. Que Adriana, como tributarista há mais de 30 anos, está achando desta história? Será que eu sou contra a reforma tributária do nosso país? Não! Eu não sou contra, pelo contrário, eu, por ser tributarista, há anos eu falo que o Brasil precisa passar por uma reforma tributária séria, digna, porque nós somos o país que mais paga impostos aqui. É nós, o Brasil. Então eu sempre falei, precisamos de uma reforma tributária para que diminua a carga tributária e para que todos paguem impostos. Todos pagando impostos corretamente e igualmente. Aí sim eu acredito que o Brasil vai para frente. Agora, esse tipo de votação em 3, 4 dias e falar que estão fazendo uma reforma tributária, eu vou dizer para vocês o que eu acho. Mas vai ser agora? Não, vou falar mais no finalzinho aqui do nosso vídeo. Primeiro eu vou passar para vocês aqui os slides para apresentar para vocês esse projeto, o que está sendo discutido, e depois eu vou conversar bastante com vocês para nós falarmos a cada ponto do que eu vou passar para vocês. E por que eu, Adriana Ferreira, como tributarista, atuo na área tributária apenas na minha vida inteira, mais de 30 anos, desde 1988, me parece, 88, né? Mais de 30 anos aí atuando somente na área tributária. Conheço todas as legislações tributárias, todos os tributos, já passei por todos eles. Tem mais de 20 anos que eu estou focada aqui no ramo da construção civil. Então eu sei que tem algumas prestadoras de serviços vão levar prejuízo no que estão propondo nesta reforma tributária. Por isso que eu acho, se nós tivermos um congresso sério, este assunto ele está iniciando, é importante o início desse debate? Sim, mas eu acredito que não seria o momento. Então eu acredito que isso deveria vir com o tempo, de repente já no primeiro semestre, e aí sim fazer uma análise decente, uma análise em que realmente ninguém vai sair prejudicado dessa história. Então nós vamos conversar, eu vou falar para vocês, é por isso que desde já eu preciso muito, muito do seu joinha, do seu compartilhamento desta informação, porque esse vídeo vai ficar um pouco longo. Se vocês não me ajudarem logo no início já compartilhando, ajudando a passar estas informações adiante, nós não vamos mostrar para a nossa população o que se pretende com esta reforma tributária. Então as pessoas precisam entender quando que vai ser positivo, quando que vai ser negativo, e isso nós vamos conversar bastante nesse vídeo. E é claro que eu peço também desde já, vai ser muito importante vocês entrarem aqui dentro desse vídeo e de vários outros que eu vou divulgando aí para explicar para vocês ponto a ponto. Vai ter vários mini vídeos aí da reforma tributária. Eu preciso que vocês entrem dentro de cada um deles, deixem a sua opinião, me falem lá o que vocês estão achando, o senhor contribuinte, qual a sua atividade, por que você acha que você poderia vir a ser prejudicado, e por que é isso, o que você concorda ou não concorda, deixa tudo isso aqui que eu vou respondendo para vocês, e assim a gente vai mostrar para esse Brasil afora que nós não estamos dormindo, nós queremos uma reforma decente, mas queremos uma reforma que seja prudente, que seja para atender a todas as atividades do nosso país, e não como funciona a nossa carga tributária hoje, porque tem muitos contribuintes aí que são prejudicados em relação a alguns. Vamos conversar sobre isso mais no final. Antes de mais nada aqui, eu preciso também me apresentar para quem não me conhece ainda. Muitos aqui já me conhecem, sabem que eu sou a proprietária deste canal tributário, a Ferreira WA, né? Aqui, ó, a nossa marca. Tem mais de 2.000 vídeos aqui no canal, só que tem muita gente que não me conhece. E vamos lá, vou me apresentar para que vocês vejam se eu tenho
propriedades para estar falando sobre este assunto aqui tão importante que estará em pauta neste nosso país nesta primeira semana do mês de julho de 2023. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Reforma tributária, que é o nosso assunto 2023. O que se pretende com essa reforma tributária, hein, dona Adriana? Nós vamos ver já nos slides, vou passar para vocês. Vamos começando aqui então. Vamos lá, vou deixar aqui para vocês um breve resumo da minha vida, da minha trajetória. E é por isso que eu quero e preciso que vocês confiem em mim, que eu sei o que eu estou passando aqui para vocês. E aí que os nossos caros deputados, ao analisar esta reforma tributária, que antes de decidir, antes de colocarem e transformá-la em uma lei, então, primeiro, é preciso analisar todos os pontos para ver se todos estão sendo coerentes, se todos os pontos, se todas as atividades aí estão sendo atendidas com esta reforma tributária. Se for, eu apoio totalmente. Mas se a gente vê que tem atividades que vão ser prejudicadas, como eu entendo que tem alguns aí que vão ser, se continuar com esta pauta do jeito que tá, então, infelizmente, a gente nunca vai ver esse Brasil nosso renovado. Então vamos lá, Adriana Ferreira, especialista tributária, minha formação bacharel em ciências contábeis, eu fiz um técnico em contabilidade também, viu? Antes do bacharel tem um técnico em contabilidade, depois eu fiz bacharel em ciências contábeis, eu fiz uma pós-graduação em direito tributário, eu fiz outra pós-graduação, Controladoria, Gestão e Finanças, quase terminei uma outra pós-graduação na FECAP, por gestão tributária também, por problemas particulares eu não consegui concluir, mas faltou 1 ou 2 módulos apenas para concluir, então quase três pós-graduação, todas envolvidas na área tributária. Eu atuo há mais de 30 anos nesta área, pode ter certeza aí, sempre estudando as nossas legislações tão complexas aí do nosso país. Eu ainda estudei uns 3 anos para concurso preparatório para auditor da Receita Federal do Brasil, 1 ano da Masa Educacional, 1 ano na Central de Concursos, mais 1 ano estudando sozinha. Então pode ter certeza que aqui a gente acaba tendo que estudar muito dia e noite, né? Para quem quer passar num concurso, ainda mais um concurso de auditor da Receita Federal do Brasil. Segundo, sou a proprietária da empresa Ferreira WA desde 2015. Eu trabalhei por 14 anos dentro de uma construtora. A gente atuávamos somente com obras, praticamente órgãos públicos aí. Então conheço as legislações do nosso país, principalmente em assuntos relacionados a ISS. Sim, ISS eu conheço a legislação de muitos municípios. Opa, Santarém, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, assim, tivemos obras em todos os lugares, Bahia, né, Salvador, mais um senhor, em todos os lugares aí nós acabamos tendo obras. Então, eu conheço bem o processo de legislação relacionadas ao tributo ISS, que é o que se pretende unificar com o ICMS. E eu vou dizer para vocês o que eu acho a respeito desta unificação do ICMS com o ISS. Será que vai ser uma boa do jeito que estão propondo? Será? Eu vou explicar para vocês como funciona um, como funciona o outro. E aí vocês vão tirar as conclusões de vocês. Então, seguindo, eu só atuo com restituições daqueles créditos de INSS retidos sobre as faturas na construção civil. Não atuo com nenhum outro tipo de créditos. Esse crédito é um crédito líquido e certo. Então, assim, é importante para vocês saberem que eu sou uma pessoa idônea. Eu sempre procurei trabalhar corretamente de acordo com a legislação, já que eu conheço praticamente todas elas relacionadas a tributos. Segundo, eu venho treinando as construtoras em relação aí à regularização de suas obras. Então, por que eu tô dando esse currículo todo? Para vocês verem que eu entendo muito do assunto tributário. E eu não estarei falando aqui as coisas sem saber, sem conhecimento. Então, eu atuo aí há mais de 20 anos somente no ramo da construção civil. Eu atualmente ainda tenho aí meus cursos. Tem lá curso CNO, curso Cero, curso de retenções na fonte de INSS, aquelas retenções na fonte de 11%. Tenho também curso do ISSQN dentro do meu portal, dentro da Hotmart, curso de 2 horas explicando tudo como funciona esse processo ISS. E além do mais, eu fui palestrante em 2020, 2021 de cursos tributários para o Sinduscom do Estado de São Paulo. Retornei agora neste ano de 2023, já palestrei para eles agora o curso de retenções na fonte de INSS, acabei de palestrar novamente o curso do CNO e do Cero para eles agora nos dias 20, 22, 27 e 29 de junho agora de 2023.
2023 já tinha palestrado esse curso do CNO e do CERO. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Ô Adriana, você tá fazendo propaganda pra você. É claro que, de uma certa forma, acaba sendo uma propaganda. Mas eu quero que vocês entendam que eu conheço de todos esses assuntos tributários aqui. E não é qualquer informação que venha a ser divulgada na mídia que vai achar que eu vou concordar com o que está sendo proposto. Então, vamos agora, nós vamos seguir, nós vamos ver o que eles estão propondo. Peguei a matéria lá da própria Câmara dos Deputados, a fonte do que eu vou passar para vocês agora é de lá da Câmara dos Deputados, e depois no finalzinho, então, nós vamos conversar mais um pouquinho aqui para que eu dê a minha opinião sobre este assunto. Por isso eu peço para vocês, me aguardem até o finalzinho e já vão dando likes, já vão compartilhando aqui, já vão dando likes aí, para que assim a gente consiga passar estas informações tão importantes aqui para o nosso país afora. E outra coisa, não tem escapatória, todos vão estar no mesmo bolo. Senhor consumidor, senhor prestador de serviço, senhor da indústria, senhor do comércio, senhor do agro, senhor do sei de que mais, do salão, loja, isso, aquilo, todo mundo estará no bolo. Então precisa todos ter pelo menos uma ciência do que está sendo proposto e o que, na minha opinião como tributarista, o que eu acho que deveria ser feito. Beleza? Então vamos seguindo agora aqui. Vamos adiante. Reforma tributária. Unificação de tributos. Neste primeiro momento é o que está se propondo, né? Estão se propondo aí a unificação de 5 tributos. Sim! Você conhece eles, Adriana? Sim! Quais são eles, Adriana? Temos o IPI, temos o PIS, temos a COFINS, o ICMS, temos também aí o ISS. Você sabe as regras, como funciona cada um desses tributos? Sim! Muito, muito! Então eu sei exatamente isso, por isso que eu vou pedir para vocês mais uma vez. O tempo inteiro eu vou pedir aqui, não se esqueça. Vocês vão prestar atenção aqui na Adriana, vão até esquecer de dar os likes, de compartilhar e vai esquecer de deixar os comentários aqui. Assim nós não vamos fazer esse vídeo aqui subir, não vamos fazer ele se tornar conhecido aí no Brasil afora e assim a gente poder esclarecer melhor a nossa população. Porque só tomam as decisões a toque de caixa, votam tudo assim rapidamente, o povo nem fica sabendo e depois tá aí a legislação e todos são obrigados apenas a ter que engolir e aceitar. E eu acho que não é assim que as coisas devem funcionar. Sim, nossos representantes, legisladores, estão lá em cima para isso, para nos representar. Sim, são eles que fazem todas as nossas leis, mas eles têm que fazer as coisas, tomar as decisões mais corretamente para que não se prejudique aí nenhum. Todos somos iguais perante a nossa Constituição Federal. Nós temos a Constituição Federal de 1988, inclusive nós temos aí a própria Constituição de 88, ela determina aí a quem compete a cobrança de cada tributo. Nós temos aí os tributos federais, de acordo com a Constituição, a competência pela cobrança, instituição e cobrança desses tributos são a União Federal. Nós temos aí para os estados os seus tributos, que os estados têm a competência de instituí-lo e de cobrá-lo, tipo o ICMS é um deles. Municípios, o senhor tem a competência de instituir e cobrar o ISSQN na fonte? Sim, existem regras para cada um deles ali, eu não vou entrar em detalhes, senão nós vamos ficar aqui um vídeo de 5 horas. Mas, de qualquer forma, é importante que vocês saibam quem são os responsáveis pela cobrança desses tributos que estão aqui em discussão. União Federal, estados e municípios, beleza? Então vamos seguindo aí. E repito, fonte, Câmara dos Deputados. Tá aqui, peguei lá na página da Câmara dos Deputados, a informação, inclusive, lá se diz, né, que você pode, são assuntos públicos, o que a gente retira de lá, mas eles pedem para que a gente cite a fonte de onde nós retiramos a informação, e o correto é isso sim, é nós dizermos de onde nós estamos pegando a informação para vocês verem até que nós não estamos aqui mentindo em nada. Então vamos lá, administração pública, confira os principais pontos do parecer preliminar do relator da reforma tributária. A Câmara, ela faz esforço concentrado. Prioridade é a votação da reforma tributária. E é aquilo que eu vou fazendo alguns comentários aqui no decorrer desse nosso vídeo. Porque é o seguinte, é igual eu tô falando, poxa vida, decidir o negócio na segunda-feira, já põe em pauta, já vai votar na sexta? Como assim, cara pálida? Né? Eu acredito que, primeiro,
se tiverem um pouquinho de bom senso, isso não será aprovado até sexta-feira. Porque se for aprovado do jeito que tá, numa semana, uma reforma tributária que nós estamos aguardando há mais de 30 anos, pode saber que aí tem. Então eu espero estar enganada. Então eu espero que este assunto sim, ele continue e que não pare, que não fique engavetado por mais 30 anos, pelo menos, né? Mas que seja feita com decência e que pelo menos continue aí no início do mês de agosto e que continue aí o que vem fazendo aí os nossos parlamentares. Então eu acho que tá muito estranho ter tirado, colocado este assunto agora na pauta. E não é só este assunto seríssimo que está em votação nesta única semana. Tem mais outros assuntos seríssimos que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu gravarei outros vídeos explicando para vocês depois. Beleza? Então vamos seguindo aqui adiante. Confira os principais pontos do parecer preliminar do relator da reforma. O texto foi apresentado nesta quinta, 22/6, para ser negociado antes da votação, em julho, né? Então, nós sabemos, esse assunto, ele já tinha entrado em pauta, eles já tinham conversado, aí pararam, deixou de lado, não, deixa pra lá, depois a gente resolve, né? Mas, é claro, eles já tinham falado, olha, não, talvez lá no mês de julho a gente coloca isso em pauta pra gente debater assim, se assado. Mas é que eu tô achando uma coisa muito rápida. E para aprovar uma situação dessa, para poder analisar todos os pontos que vão caber dentro de uma reforma tão séria como essa, eles teriam que virar noites, inclusive. A gente vai estar dormindo, eles estão lá, inclusive, lá, planejando sei lá o quê. Então o negócio tem que ser feito com decência. Senhores deputados, sou totalmente a favor de uma reforma tributária, como sempre fui. Há muitos anos eu repito aqui, eu não sou contra. Pelo contrário, eu sou uma das pessoas que sempre falei, tá errado a quantidade de cargas tributárias que se recolhe aqui no nosso país. Uns recolhem demais, outros recolhem de quase que nada. Então, eu sempre falei, temos que igualar isso aí. Mas, primeiro, tem que ter todas as informações, pelo menos divulgar para a população. Porque a gente fica falando as coisas aqui também, às vezes, muitas das informações nós não temos o conhecimento porque não se divulga para a população. Então, aprendam, pelo menos comecem a divulgar, mostre os pontos corretamente, o que está se pretendendo, explique com direito, com mais detalhes, como vai ficar essa situação para o setor do comércio, como ficará para a indústria, como ficará isso. Olha, Adriana, mas você que não está estudando, não está acompanhando. Sim, eu estou vendo todos os pontos, estão falando sim, estão sendo analisados esses pontos sim, está falando, olha, nós estamos conversando, fizemos reuniões com o setor da prestação de serviço, fizemos reunião não sei com quem. Sim, eu tô sabendo, mas o que nós queremos ver é se realmente o que está se propondo ali é se realmente é aquilo ali que vai valer a pena apenas para cada setor aí do nosso país, para que não se prejudique ninguém. Então vamos seguindo aqui. Para viabilizar a reforma tributária, a União aceita colocar recursos em fundos de compensação de perdas estaduais. Por que isso, Adriana? A fonte é lá da Câmara. Por que o governo federal vai propor isso aí? Porque uma reforma tributária, como está se propondo a fazer, vai realmente existir algumas situações em que aí os estados vão poder perder arrecadações da parte tributária do ICMS. Aí você vai falar, então, Adriana, eles estão debatendo, eles estão vendo ali onde vai afetar, tal. Mas, será que isso aí vai ser o suficiente por quanto tempo? E essa reforma tributária, ela vai ser do jeito que estão falando, querendo aprová-la em uma única semana. Ela vai entrar em vigor agora? Não. Vai ser lá para frente. Então, teria aí, sim, um segundo tempo. No segundo semestre, é o que eu, Adriana, como tributarista, desejaria. Que colocassem isso em pauta e que estudasse esse assunto até o final do ano, se for o caso aqui de 2023, para que se faça a reforma decente e corretamente. E é o que eu, Adriana, desejo e eu espero. E eu também sou contribuinte. Aí eu pergunto para vocês, quem está sabendo como vai funcionar essa reforma tributária? A não ser nós aí da área tributária. Quase ninguém. Pergunta para as pessoas, não sabe como que vai funcionar a reforma tributária? Não sei não. Onde está sendo detalhado? Onde está sendo divulgado para a população? Então, isso é o que eu acho que falta nessas mídias nossas do país afora. Vamos seguindo. Então, vamos lá, né? O negócio aí é o percentual, como é que ficaria? O que eles estão dizendo aqui, ó? Novo sistema de tributação. Eliminação de impostos, substituição em 5, olha lá, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, por uma contribuição sobre bens e serviços.
Então, o ICMS, o PIS, a COFINS e o IPI, eles seriam considerados como contribuição sobre bens e serviços, né? Gerida pela União, e o imposto sobre bens e serviços, o que tem a sigla, né? IBS aqui. Então, geridos pelos estados e municípios, que aí é esse IBIs, né? O IBIS, vamos chamar de IBIS, fica melhor, né? Imposto sobre bens e serviços, então, seria geridos pelos estados e os municípios. Vão prestando atenção aqui na Adriana. O CBS e o IBIS, tributos a serem cobrados no local de consumo dos bens e serviços com desconto do tributo pago em fases anteriores da produção. Imposto seletivo será uma espécie de sobretaxa sobre produtos e serviços que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente, né? Alíquotas, haverá uma alíquota padrão, uma reduzida em 50% e uma alíquota zero. Os percentuais serão discutidos em lei complementar. Então, o que eles estão querendo dizer é o seguinte, não é bem assim também. Nós estamos propondo estas situações, mas nós estamos vendo, olha, a tal atividade ali, nós vamos continuar, tem incentivos hoje, inclusive o Brasil, ele tem muitas atividades aí hoje que tem muitos incentivos fiscais, né, tem benefícios, então acabam, para que não seja prejudicado em detrimento do outro, eles acabam ali tendo aqueles, você vai pagar menos aqui, eu estou te dando um incentivo, uma alíquota zero nesse produto, ou não sei o que, uma redução de base de cálculo, é isso, é aquilo, né, tem a parte da construção civil, que eu vou conversar bastante no final depois aqui, então assim, o intuito, ele é bom. Eu não estou falando que a reforma tributária é incorreta, não deveria existir. Ela deve sim existir. Só que, no mesmo tempo, eu imagino também várias outras situações que deverão ser revistas, né? Então, nós temos aí um país hoje, igual eu fico aqui imaginando, nós temos aí hoje o maior número de desemprego no nosso país. Olha quantos milhões de brasileiros não estão trabalhando aí no nosso país afora. Imagina numa situação dessa. Adriana, você tem que saber explicar melhor o que você está pensando. Por que você acha, então, ao mesmo tempo que essa reforma é muito boa e por que ao mesmo tempo você já acha que não? Vai vir mais desemprego? Vai também. Pode ser por um lado, sim, positivo, por outro lado, não. Vou conversando esses pontos com vocês mais no finalzinho do nosso vídeo aqui. Eu só quero que vocês já vão tentando captar o que eu estou pensando aqui na minha maneira de analisar a situação. Mas vamos seguindo, vamos entender o que eles estão propondo aqui. Alíquota reduzida para atender as seguintes áreas: transporte público, serviços de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários. Quais serão essas reduções aqui desses produtos agropecuários? A quem que vai se aplicar essas reduções dos produtos agropecuários? Como funciona? Pessoa física, produtor, pessoa física e a pessoa jurídica. Então nós queremos saber isso aqui detalhado, né? Precisamos entender. Cesta básica, atividades artísticas e culturais e parte de medicamentos. Isso porque esses grupos não têm muitas etapas como a indústria e teriam menos créditos tributários. Sim, cadê a construção civil aqui no meio da história? A construção civil é a que mais dá emprego no nosso país. Tem muitos setores da construção civil aí que ainda continuam, muitos aí pagando uma carga tributária alta. Em contrapartida, tem outros que sim, estão pagando uma carga tributária mais correta. Mas como vão ficar agora? Vai unificar para todas? E como é que faz? Como é que vai funcionar? Empresas, por exemplo, empresas de segurança, empresas de vigilâncias. Então nós temos várias outras atividades que em muitos casos aí, como eu sou dessa área tributária, eu vejo que hoje, na atualidade que nós temos, muitas dessas empresas hoje aí são penalizadas já com a carga tributária que nós temos, porque se aplica um tipo de tributação, fala que vai ser benéfico a todos e depois no dia a dia, quando a gente que é da área, a gente vai atuando, a gente fica aqui discutindo, olha, mas isso aqui fizeram esse tipo de legislação, mas quando criaram, eu vou dar o exemplo aqui até da construção civil, né? Porque nós ainda temos muitos casos aí, igual, por exemplo, vamos lá, o serviço de construção civil para tais atividades aí continuam tributando o seu PIS e COFINS na alíquota maior de PIS e COFINS pelo regime não cumulativo. O PIS 1,65, o COFINS 7,6, somando dá 9,25 ali. E eles vão lá e falam, olha, o senhor pode deduzir os insumos, é o que está na legislação da lei 10.833 lá, tá lá na lei 10.833, para quem conhece sabe o que eu
eu estou falando. É a do PIS e COFINS, né? A tributação lá tem aquelas retenções de 4,65, vocês vão entender, saber o que eu estou falando aqui. Agora, pega alguns tipos de atividade da construção civil aí. Para você ver se realmente está acontecendo isso. Alguns tipos de prestações de serviços aí, eles não têm insumos para deduzir. Moral da história, estão pagando uma alíquota maior, enquanto outras não. Então, mesma coisa, nós temos empresas, por isso que eu citei aqui, empresas de vigilância, por exemplo. Empresas de vigilância. Empresas de vigilância acabam tributando o seu PIS e COFINS, quando ela é tributada pelo regime do lucro real, ela é obrigada a tributar aí esse PIS e COFINS nos percentuais maiores, 9,25. Agora, te pergunto, o que eles têm a abater nas empresas aí de vigilância? Me explica. Então, assim, hoje nós temos realmente muitas injustiças. Eu falo porque eu mesma fico aqui revoltada, que eu falo, por que esse aqui está sendo beneficiado em relação a esse outro? Por que esse aqui paga 9,25 de uma carga tributária de um PIS e COFINS, em contrapartida você vê uma empresa, um comércio, uma indústria também tributada pelo mesmo regime, não cumulativo lá, para se aplicar esses percentuais altos que eu estou falando, e em contrapartida eles têm 50%, 60% de insumos para ser abatidos lá da base de cálculo deles. Então é aí que eu te pergunto, onde está a igualdade tributária do nosso país? Então, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, que seja transparente, que seja pensado em todos, que todos paguem sim uma carga tributária corretamente, mas como deve ser, justa, não fazendo a toque de caixa e depois se depararem com estes problemas para depois perceber que alguns estavam sendo prejudicados. Então, acho que tem que ser uma coisa analisada com mais tempo. Mas vamos seguindo aqui. Alíquota zero. Medicamentos, ProUni, produtor rural, pessoa física, exceções à Zona Franca de Manaus e o Simples manteriam suas regras atuais. Então, teoricamente, já estão falando aqui mais algumas informações aí. E alguns setores teriam regimes fiscais específicos, operações com bens imóveis, serviços financeiros, seguros, cooperativos, combustível, lubrificantes, plano de saúde. Então, assim, eles estão elencando, estão falando aqui como que ficaria esse, como que ficaria aquilo, mas está no genérico ainda. Nós não estamos enxergando isso aqui abertamente. Para mim, da minha maneira de pensar, isso aqui ainda está muito genérico. Vamos seguindo aí. Correção de desequilíbrios. O que quer dizer isso aí, Adriana? Correção de desequilíbrios. A emenda constitucional, ela deve prever a implantação de um cashback ou devolução de parte do imposto pago, mas o financiamento do mecanismo ficará para a lei complementar. Fundo de Desenvolvimento Regional. O que eles estão querendo dizer com isso aqui nesta proposta do relator? Este Fundo de Desenvolvimento Regional seria para compensar o fim da guerra fiscal. Será criado este fundo com recursos da União para promover regiões menos desenvolvidas. O objetivo é ter 40 bilhões por ano a partir de 2033. Nem sei se eu estarei viva lá. Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. O que quer dizer esse Fundo de Compensações de Benefícios Fiscais? Os benefícios já concedidos aí pelos estados seriam garantidos até 2032 por este fundo, também com recursos da União. No seu ponto máximo, em 2028, teria recursos de 32 bilhões de reais. Vamos seguindo, mas eu vou fazer as observações depois no final aqui de cada um deles. Transição federativa. O que quer dizer isso aqui? Será feita uma transição de 50 anos entre 2029 e 2078 para manter a arrecadação da União, estados e municípios. Sem a transição, estados e municípios produtores seriam prejudicados com a cobrança do IBIS no local de consumo. O IBIS, lembrando, que vai ser o imposto da unificação do ICMS e do ISS-QN. Transição dos tributos. O que quer dizer isso aqui? Apesar de serem feitos modelos, a arrecadação dos novos tributos não é conhecida. Então, essa transição de 8 anos terá o objetivo de calibrar as alíquotas de forma a manter a carga tributária. É onde eu venho falando.
também não estão muito claras aqui. Por isso que eu acho, gente, quando vai se fazer um projeto desse porte tão grande, tão gigantesco como precisa ser, eu acho que tudo isso, os modelos, na minha maneira de pensar no dia a dia, para quem atua com isso, esses tipos de coisas tem que já tem que apresentar para a população, para as pessoas irem pensando, olha, isso aqui não vai funcionar se vocês aprovarem isso dessa forma, isso aqui não vai aprovar se fizer daquele jeito. Então é por isso que às vezes muitos aí ficam assim, olha, eu sou totalmente a favor da reforma tributária, mas em contrapartida nós estamos assim, né? Boiando, porque de uma certa forma eu não concordo com muitas informações, porque para mim não está claro nenhum desses pontos aqui. Mas vamos seguindo. Vamos lá dando uma bisoiada aí. Imposto sobre o patrimônio, o IPVA. Ele será cobrado também sobre veículos aquáticos e terrestres. Será menor para veículos de menor impacto ambiental. O IPTU, o que vai acontecer com ele? Os municípios poderão mudar a base de cálculo do imposto por decreto, mas a partir de critérios estabelecidos em lei municipal. O ITCMD. A ideia é determinar a progressividade do imposto, ou seja, alíquotas maiores para valores maiores de herança ou doação. Permite a cobrança de heranças no exterior. Aqui eu já vou falando para vocês, gente. Eu, Adriana, posso estar enganada. Eu vou apoiar totalmente essa reforma tributária, não tenha dúvida disso. Mas não desse jeito que está aqui. Eu, Adriana, acredito e eu falo como tributarista, muitos pontos aqui precisam ser reavaliados, precisam ser reanalisados antes de serem votados desta forma. Agora, vamos ter aumento de impostos do jeito que estão prevendo isso aqui? Eu já vou falar que vai. Eu, Adriana, na minha maneira de pensar, do jeito que está sendo avaliado isso aqui, eu sempre faço uns rascunhozinhos aqui, eu gosto de fazer os rascunhos aí pra ver, aí eu faço, ó, se fizer isso desse jeito, não sei o quê, mas ó, estão propondo uma alíquota aí, em média de 20-25%, a alíquota fixa, assim, se assado, para aqueles que vão ser tributados, falaram até que a alíquota não pode passar de 30%, aí eu começo a pôr no papel aqui, como é que hoje uma atividade dessa tá pagando hoje, assim, e a outra assim, e a outra assim, e eu vou vendo que não tá fazendo muito sentido ainda. Então é isso que eu falo, está ainda faltando esclarecimentos para a população. E eu acho que isso é o correto, senhores legisladores. Os senhores estão aí nos representando, mas os senhores têm por obrigação de usar, então, essa mídia para poder explicar com mais detalhes aí o que está se pretendendo. Às vezes a gente está aqui analisando uma coisa de uma forma porque a gente não está enxergando. E talvez vocês estejam aí com a informação em mãos. Então, tenha que divulgá-la com mais preciosidade e por isso que não deveria ser votada uma reforma tributária tão grande dessa em apenas aí 4, 5 dias. É a minha opinião. Vamos seguindo. Efeitos esperados da reforma. Fim da guerra fiscal. A redução de impostos para atrair fábricas não se justifica mais porque o imposto será cobrado no destino do bem ou do serviço. Perfeito. Concordo. Aqui eu concordo. Guerra fiscal também está errado mesmo. Isso eu nunca concordei. Muitos municípios, ainda mais eu, conhecedora da legislação da lei complementar do ISS, a lei complementar 116 lá, né, de 2003, então conheço muito bem essa lei complementar. Temos aqui, eu conheço todas as leis dos tributos. Então, assim, é por isso que tem muitas coisas aí que estão incorretas no nosso país, nesse nosso regime tributário. Isso não vem de agora, isso vem de anos e anos. Então, já precisava, sim, passar por um ajuste. Eu concordo em ter uma alíquota ali única, não pode ter certeza absoluta, porque eu sempre pensei dessa forma, por um lado, porque eu acho que assim todos vão pagar os seus tributos, não vão ter escapatória. Mas é aquilo que eu falo, tem que ser uma coisa justa, não uma coisa que, na minha maneira de pensar, ao invés de estarem visualizando um benefício futuro para o nosso Brasil, eu acredito que isso aqui, disfarçadamente, pode vir a ter um aumento de mais ainda da carga tributária do nosso país. Então, vamos lá. É a minha opinião, é o que eu estou enxergando. Eu acho que eu ainda tenho o direito de dar a minha opinião aqui. Crescimento econômico. O IBIS, ele simplifica o sistema, eliminando custos para as empresas. A indústria é mais favorecida porque pode ter créditos de tributos pagos por insumos, né? Vamos lá. Desoneração das exportações. Como o imposto só é cobrado no consumo, as vendas externas podem ser totalmente desoneradas.
Por outro lado, as importações terão a mesma taxação do produto nacional. Segurança jurídica. Cai a diferenciação entre produtores e serviços, evitando conflitos sobre qual alíquota deve ser aplicada sobre determinado consumo. Sim, precisamos ter segurança jurídica, porque realmente, por um lado, nós não temos hoje no país, principalmente em relação a esta carga tributária, né? Então, essa segurança jurídica aí nessa situação é o que eu falo. Hoje tem empresas que criaram-se umas leis dizendo, você vai tributar aqui, eu vou te dar esse crédito assim, esse assado, o seu regime de tributação é esse, beleza, você vai ficar feliz da vida, mas ao mesmo tempo tem outras que estão no mesmo regime, não têm insumos para bater e são obrigados a pagar o mesmo percentual de uma outra que está tendo benefício. Tá correto isso? Não, tá errado. Transparência. O consumidor vai saber quanto está pagando de imposto em cada produto ou serviço. Sim, que é a lógica. Isso eu sempre falei também, que eu acredito. Temos que ter o conhecimento. Eu nem digo nós temos, porque eu conheço bastante de todas essas leis. Mas a nossa população hoje, ninguém sabe o que paga de imposto. Por isso que eu falei que realmente, por um lado, é uma confusão danada. Um paga isso, o outro paga aquilo, o outro. Por que esse tem incentivo? Por que esse não tem? Por que é desse jeito, daquilo? Não. Tem que ter realmente uma unificação aí de tributos. Eu, na minha maneira de pensar, se ainda pudesse, tinha que ser uma unificação única. Mas desse jeito aqui já tá bom. Pelo menos já estão unificando os maiores tributos que nós temos aí na nossa carga tributária. Agora, o problema, repito, é o jeito que está sendo proposto isso aqui. Então, assim, vou bater o pé que eu sou totalmente a favor, nós precisamos disso, mas que tenha que ser feito com mais tempo para analisar isso aqui, para que tenha um tempo de ver todos esses pontos, para que depois não aconteça essas falhas, como sempre aconteceram aí no nosso país a vida inteira. Vamos aqui, gente, voltando para mim. O que acontece é o seguinte... eu, às vezes, né, vai ter pessoas aqui falando, nossa, Adriana, você fica brava quando você tá falando isso, por que a senhorita tá tão brava assim? Não precisa. Gente, pensa aqui comigo. É o que eu falo, eu já sou dessa área a minha vida inteira. A vida inteira eu só lido com tributos. Todas as legislações que vocês vierem me perguntar de tributos aqui praticamente, eu conheço. Então, por que eu conheço? Que eu sempre passei por todas elas, por todas as etapas. Como é que funciona hoje a apuração de um ICMS, por exemplo, para vocês entenderem aí? Uma apuração de um ICMS, a gente diz que é o seguinte, eu vou falar no português mais claro, como muitas pessoas falam, Adriana, eu gosto do jeito que você explica, que você fala de um jeito que a gente entende. Então não fica ali enrolando, né? Moral da história. Um ICMS hoje, vamos falar numa regra geral, hoje eles acabam pagando aquele tributo em cima do seu lucro. Débito menos o crédito. Opa, pagou ali numa cadeia ali, teve ali, ó. Você teve isso aqui de lucro, moral da história, você está sendo tributado tanto. Aí a alíquota vai depender do estado, onde você está, né? Ah, olha, ICMS, quando você está vendendo um produto internamente aqui, tem uma alíquota de tributação. No geral, viu, gente, é 18%. Vamos falar alíquota interna, vamos pensar assim no geral. Não tô nem falando em casos de benefícios aí. Então, assim, beleza, aplicou aqui. Ó, já teve um crédito, mas já teve lá naquela compra que eu efetuei a compra ali, ó. Então, ali já foi pago o imposto. Beleza, pega aquele crédito ali, deduz, aplica-se a carga tributária em cima da parte que é o seu lucro pelo que você está vendendo. Gente, é só por ordem de grandeza para você entender o raciocínio. E uma tributação de um PIS e COFINS? Vai depender. PIS e COFINS, de repente, você é da empresa e a sua tributação é do lucro real, do lucro presumido. Vamos começar pelo presumido. Então, beleza, eu tributo aqui. As regras do regime tributário de empresas que estão nesse regime do lucro presumido, eles pagam PIS e COFINS no percentual de 3,65. 0,65 para o PIS, 3% da COFINS. É bom, um valor razoável? Sim, porque aí você vai lá, faz aquele cálculo em cima da receita bruta da empresa, ok. Só que, dependendo da situação, pode não ser viável. Agora, e uma empresa lá do lucro real, do regime, vamos citar de novo aí uma do lucro real do regime não cumulativo. É o que eu já falei. Paga-se lá a alíquota de PIS e COFINS maiores, né? A alíquota de 1,65 para o PIS, 7,6 para COFINS. E ali a lei diz que você poderá se utilizar de insumos.
todo tipo de insumos? Não! A legislação determinou quais que você pode utilizar para abater da base de cálculo. Então, quando se criaram esta lei, essa regra lá de aumento, e esse aumento ocorreu pela lei 10.833, dessas alíquotas aí do PIS e da COFINS, para esta situação de regime não cumulativo, na época, eu ainda falei, muitas atividades vão pagar tributos a mais. Fizeram isso aqui intencional, só pode ser. Porque muitas atividades, repito, muitas atividades estão sendo tributadas nesses percentuais maiores e, por outro lado, quando você vai analisar a contrapartida dos insumos, você fala, mas aqui não tem insumos para abater. Como é que, né, vai abater? Olha um exemplo aqui prático. Empresas que fazem cobranças. Nós temos empresas aí hoje, na prática, que empresas, por exemplo, vamos falar de uma empresa até grande, não vou nem falar de empresinha de cobrança pequena, alguns casos assim, vamos falar dessas empresas de grande porte que fazem trabalhos aí de cobranças, né, às vezes está cobrando, vamos falar um exemplo, como eu sou da construção civil, tem vários exemplos aí, deixa eu ver quem, a Sabesp. Então, por exemplo, a Sabesp ali, trabalha com companhia de água ali, esgoto, não sei o que, né? Ela vai precisar de alguém ali para fazer a cobrança, né, daquelas contas de água, vai ter que ter alguém para ir lá para pagar, para cortar aquela água depois, para voltar assim, se assado. Ali, pela legislação, eles caracterizam aquela cobrança, aquilo ali, como se fosse um serviço de cobrança, né? Então, eles enquadram, a atividade é caracterizada como uma cobrança. Beleza, aí a empresa, de repente, é do lucro real. Ah, é do lucro real? É. Então, senhora, a senhora tem que tributar seu PIS a COFINS, a 1,65, a 1,65 PIS e a 7,6 a sua COFINS, beleza? 9,25, beleza. O que o senhor pode abater? Nada. O senhor não tem nada para abater, é só cobrança. É seco. Pelo conhecimento aqui da Adriana, que eu tenho muito conhecimento nessa parte aí. E beleza, moral da história, tá sendo justo com essas atividades aí? Não. Então, gente, é isso que eu gostaria, assim, nesse primeiro vídeo, era falar sobre isso aqui, né? E outros detalhes que nós não podemos esquecer, que eu tô acompanhando, sempre acompanhei aí essa história desta reforma tributária. Então, assim, os estados e os municípios estão um pouquinho preocupados, né? Porque num primeiro momento, o que se pretendia até é que ficassem por conta de um único ente federativo de controlar tudo isso, todos esses recolhimentos. Só que aí, que seria a União Federal. Só que os estados e municípios falaram, não concordamos não, porque nós podemos vir a ter prejuízos aí. Então, assim, ainda está essa discussão, muitos estados, né, representantes de estados, dos maiores estados do nosso país, São Paulo, citaram outro, Pará, né, Minas Gerais também, Minas Gerais é um estado bem grande aqui. Então, assim, tem vários locais, Goiânia, inclusive, lá, né, tem lá o governador de lá também, o Caiado também tá nessa confusão, porque ele também acha que já não vai dar muito certo. Então, assim, eles estão se conversando, eles estão tentando chegar num consenso para que, assim, eles se ajustem. Aí, por isso que se criaram lá, é como se agora, pensando, depois dessa confusão, o que eles pensaram? Eles querem, então, criar ali, tipo, vamos chamar um comitê, eu vou chamar de comitê no português, claro, mas o nome não é esse. De repente, vamos criar aqui um comitê para gerenciar a arrecadação desses tributos, né? Vamos pensar desse tributo ICMS aí, o ISS, a unificação dos dois, e aqui eles fazem as distribuições para cada estado. Nós temos 27 estados no nosso país, e dali fariam as distribuições para os municípios. Nós temos mais de 5.600 e tanto, ou 5.400 municípios, eu não lembro hoje quando nós temos, mais de 5.000 municípios, e ali fariam aquelas distribuições. Então, assim, gente, o que eu acho, claro que às vezes tem alguns pontos, né, a gente tá aqui no dia a dia, da área tributária, mas algumas coisas assim, a gente não tá lá tão diretamente ligados. Hoje nós temos aí até sistemáticas hoje para que se faça realmente essas arrecadações. Os sistemas do nosso país hoje, temos um sistema bom, integrado. Nós vemos aí, eu trabalho bastante aí no caso dessas na construção civil, com as empresas do Simples Nacional. Nós temos hoje, realmente, o portal do Simples Nacional, ele funciona bacaninha ali, ele faz a tributação tudo certinho. O Simples Nacional acaba que é uma tributação única, você paga vários tributos dentro de uma única guia, de uma única DAS, né? Prestando todas as informações corretas lá, o sistema faz o processo certinho, tá funcionando, belezinha, redondinho. Então, assim, é por isso que eu falo, temos tudo para fazer essa reforma tributária.
já deveria ter sido feita, a meu ver, há muitos anos. Então, hoje, se já tivesse feito isso lá atrás, hoje talvez o país já estaria mais evoluído. Então, de uma certa forma, o processo ele iria começar, mas só vamos começar a ver esses resultados daqui uns 10 anos. Então, antes disso, praticamente vai ser só implantações. Tudo tem que ter o início, tem que ter o começo. Mas é o que eu repito aqui. Eu ainda prefiro pedir para os nossos caros legisladores, e é por isso que eu preciso que vocês compartilhem essa informação aqui ao máximo. Divulguem, dê as curtidas, digam para mim aqui na descrição o que vocês acham dessa reforma tributária. Se vocês concordam comigo ou não concordam, acham que eu estou viajando na maionese, o quê? Pode ir aí, a gente vai conversar e eu vou respondendo a vocês. Então vamos lá, e eu vou divulgando outros vídeos aí, passando as informações para vocês no decorrer da semana. Beleza, gente? Grande abraço, fiquem com Deus. Não deixe de ir lá ver novamente o resumo aí, o meu mini currículo, para vocês entenderem quem sou eu. Fiquem com Deus. Obrigada.